Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 21 de outubro, com o tema Cuidado com a Igreja de Deus, baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quais são as coisas que são prejudiciais à igreja? Há situações que são muito prejudiciais na vida da igreja. Grupinhos, rixas entre irmãos, fofocas, mau testemunho, trabalho feito de qualquer maneira. Quais são as coisas que beneficiam a igreja? Poderíamos também enumerar: envolvimento na proclamação do Evangelho, comunhão, intercessão de uns pelos outros. Para Paulo, a igreja é o próprio templo de Deus, porque é a sociedade em que o Espírito de Deus habita. Mas se os homens introduzem dissensões e divisão na comunhão da igreja, eles destroem o templo de Deus e sofrerão o juízo de Deus por conta disso. Por isso, em nosso texto, Paulo chama a atenção dos crentes para o cuidado que devem ter com a igreja, pois se alguém a destruir, Deus o destruirá. Vejamos a orientação do apóstolo. Primeiro, quem é a igreja de Deus? Paulo pergunta. Não sabeis que sois santuário de Deus? O que Paulo quer indicar com esta pergunta? Vocês não sabem quem são? Paulo fala da identidade. Será que não tinham consciência de quem eram como igreja? Paulo os repreende por não conhecerem seu próprio status e o lugar diante de Deus. O que era igreja para muitos dos coríntios? Era o grupo de filosofar, era a comunidade da comilança e bebedeira, é a comunidade dos desafetos. Por isso, Paulo chama a reflexão quanto à identidade da igreja. Esta instrução do apóstolo ainda reverbera nos dias de hoje, pois muitos têm conceitos equivocados sobre a igreja. Há quem veja a igreja como um clube, onde você paga a sua mensalidade para ir lá quando sentir necessidade de alguma coisa. Outros pensam que ir à igreja é uma oportunidade de colocar as conversas em dias, e tanto é assim que não conseguem esperar o término do culto. Por causa de equívocos assim, Paulo pergunta, não sabeis? E o apóstolo Pedro reforça, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Por pertencerem a Deus, vocês são habitação do Espírito Santo, e sendo habitação do Espírito, o que ele está fazendo em vocês? Qual é o resultado da presença do Espírito na igreja? Seria divisão? Falta de comunhão? Não. A sua presença é evidenciada com seu fruto. Assim, por causa da conduta deles, estavam profanando o templo de Deus e entristecendo o Espírito Santo. Você sabe quem é a igreja, sua importância e a razão de sua existência? Tenha consciência disso. Segundo, trabalhe na edificação da igreja. Depois de identificar quem eram os crentes de Corinto, Paulo mostra agora atitudes que devem ter. Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. Se alguém trabalha para destruir, está do lado do inimigo. Se alguém intenciona destruir esse templo, depara-se com Deus como seu inimigo e encontrará completa destruição. É o que Paulo está dizendo. Por isso temos que trabalhar para a edificação da igreja e não para a sua destruição. E como fazer isso? Promovendo a comunhão entre os irmãos, superando as dificuldades relacionais, evitando a promoção de discórdias e contendas, pois é abominável diante do Senhor o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 6, 16, 19. Também devemos contribuir com os nossos dons para a edificação da igreja, realizando um trabalho na igreja de Deus com qualidade,
dando o melhor de nós na realização do mesmo. 1 Coríntios 3,13. Trabalhando para a santidade da igreja, pois o santuário é sagrado. Paulo falou de imoralidade, brigas, invejas e fofoca na igreja. Aqueles que de alguma maneira trabalham para a destruição vão se ver com Deus mesmo, pois atingir o povo de Deus é mexer com Deus. Porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias 2,8. Se você promove intrigas, divisões entre irmãos, e se você realiza sua tarefa com má vontade, não tendo disposição para o serviço e não contribui para a edificação da igreja, você está destruindo o santuário de Deus. Você vai se ver com Deus, é a declaração do apóstolo. Assim, a advertência de Paulo é muito importante para nós também, pois devemos refletir se temos trabalhado para a edificação da igreja ou não. Que possamos sempre oferecer o melhor de nós para a edificação do povo de Deus, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Motivo de oração. Que o Senhor seja glorificado nessa situação. Desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram. Profissionais da saúde. Pelos idosos e grupo de risco. Por aqueles que estão internados por infecção do coronavírus. Pelo retorno às atividades. Pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.